Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nivaldo com mais uma aula do curso de AutoCAD 2D. Hoje teremos a aula 10. Vamos conhecer o comando Measure, o comando Stretch, o comando Scale e o comando Align. Preparados? Então vamos lá. Eu já estou com o meu AutoCAD aberto. O arquivo que eu utilizarei hoje, você pode baixá-lo através do link que eu deixei na descrição desse vídeo. Comando Measure. Atalho MEA. Botão para ativá-lo. Está na interface Ribbon. Menu Home, painel Utilities, botão Measure. Então está aqui, painel Utilities, botão Measure, e ele tem 5 opções. Na aula de hoje conheceremos a opção Distance e a opção Angle. Ativando o comando Measure, MEA, Enter. Vamos selecionar a opção Distance para medir o comprimento de cada lado do triângulo. Vou clicar nesse ponto, esticar até aqui, altura 60, comprimento 80. Ativar o comando Measure novamente, Distance, e vamos medir a diagonal 100. Para que a gente meça ângulos, devemos pegar a opção ângulo, clicar numa aresta, na outra aresta ele nos informa o ângulo. Trazer a caixinha para cá, clicar em ângulo novamente, clica nessa aresta e nessa outra aresta, esse ângulo é de 53. Vou clicar em ângulo novamente, nessa aresta e nessa aresta. O ângulo é de 90 graus. Mas olha que interessante que eu vou fazer agora. Eu vou medir uma linha inclinada. Distance, clica num ponto e vou clicar no outro ponto. Ele vai me dar as 3 dimensões, como a gente acompanha aqui, 80, 60 e 100, e ainda vai me dar um dos ângulos, que é 37. Então, é bem tranquilo usar as opções Distance e ângulo. Existe um atalho para a opção Distance. Esse atalho é DI, D de dado e Enter. E agora a gente pode clicar num ponto e clicar no outro. Verifique que ao clicarmos nos 2 pontos de uma linha inclinada, não aconteceu o que a gente viu no exemplo anterior, que ele deu todas as dimensões. Tá? Então, o comando DI, que eu vou ativá-la através da tecla Enter agora, clica numa extremidade da linha e clica na outra extremidade da linha. Se você não anotou as dimensões e você não lembra quais são, você pode efetuar a medição novamente, ou então você pode pressionar a tecla F2. A tecla F2 abre a janela AutoCAD Text Window. E aqui ela registra tudo o que a gente fez desde o momento que a gente abriu esse arquivo. Por exemplo, aqui nós temos registrado uma distância de 100, um ângulo de 37 e 2 comprimentos, 80 e 60. Já nesse segundo caso, nós medimos apenas o comprimento horizontal, o cateto que está na horizontal, e ele mede 80. Então é bem interessante e isso pode ser copiado. Vamos mostrar aqui, olha, Ctrl C, fecha a caixa, Ctrl V, e posicionado aqui no nosso trabalho. Futuramente nós vamos falar sobre textos e aí nós podemos arrumar esse texto para ficar de uma forma mais interessante para a gente. Comando Stretch, atalho STR mais Enter. Botão para ativá-lo encontra-se na interface Ribbon. Menu Home, painel Modify, botão Stretch ou Stretch. Para que serve esse comando? Esse comando é utilizado quando a gente quer aumentar o nosso desenho numa única direção. Por exemplo, aqui nós temos um retângulo 70 por 40 e eu gostaria de transformá-lo num retângulo 100 por 50.
Como é um desenho simples, é mais fácil desenhar novamente do que arrumar. Mas vamos ver como que a gente arrumaria usando o comando stretch. A dimensão 70 tem que passar para 100 e a dimensão 40 tem que passar para 50. É interessante usar o orthomod ligado junto com esse comando. Então, comando stretch, e nós vamos fazer o seguinte: verifique que a aresta do lado direito está totalmente dentro da caixa verde. E a caixa verde ainda toca duas arestas. O que estiver totalmente dentro da caixa verde ou totalmente fora da caixa verde, por exemplo, a aresta do lado esquerdo, não terão suas dimensões alteradas. Porém, tudo que não estiver totalmente dentro da caixa verde terá suas dimensões alteradas. Então, nós percebemos que a aresta superior e a aresta inferior, elas estão parcialmente dentro da caixa verde. Então, as suas dimensões serão alteradas. Selecionamos o objeto, Enter ou o botão direito do mouse. Specify Base Point. Vou selecionar esse ponto aqui como Base Point. Clico com o botão esquerdo e arrasto para a direita. Eu preciso digitar a quantidade que falta para 100. 70 para 100, faltam 30. Então, vou digitar 30. De 70 para 100, foi fácil da gente efetuar essa conta. Mas poderiam ser outros números e ser um pouco mais trabalhoso de efetuar essas contas. Talvez até com o uso de uma calculadora. Vamos ver como o AutoCAD pode nos ajudar nisso. Ctrl Z, comando Stretch, seleciona, Enter ou botão direito do mouse, ponto base, puxa. Agora nós vamos digitar aspa, cal e Enter. E aqui nós vamos digitar 100 menos 70. 100 é a dimensão desejada, 70 é a dimensão atual. Ele vai fazer as contas e vai mandar para o valor desejado. Eu gosto desse método porque eu não preciso fazer contas de cabeça. Às vezes, a gente erra a conta feita de cabeça e só percebe muito tempo depois. E quando isso acontece, normalmente é trabalhoso para a gente consertar. Vou ativar o comando Stretch pelo atalho STR, Enter. Vou selecionar dessa forma, Enter ou botão direito, ponto base e vou arrastar para cima. Para não fazer contas, nem de cabeça e nem com a calculadora, aspa, cal, Enter. Valor desejado, 50, menos valor atual, 40, e está aí. Agora nós mudamos as dimensões do nosso retângulo sem ter que desenhá-lo novamente. Comando Scale, atalho SC mais Enter, botão menu Home, painel Modify, botão Scale. Está aqui, olha. A diferença do comando Scale para o comando Stretch é que o comando Stretch ele aumenta a dimensão do nosso desenho numa única direção. O comando Scale ele aumenta as dimensões do nosso desenho tanto na horizontal quanto na vertical e ainda aumenta de forma proporcional. Se ele dobrou a dimensão horizontal, ele dobra a dimensão vertical. Vamos ver como o comando Scale pode nos ajudar. Dobrar as dimensões do desenho. O nosso desenho é um retângulo de 25 por 15 e eu gostaria que ele virasse um retângulo de 50 por 30. Vamos ativar o comando Scale, selecionar o objeto, Enter ou botão direito do mouse, ponto base, e agora ele pergunta Specify Scale Factor. Como eu quero dobrar, vou digitar o número 2 e pressionar o Enter. E agora o nosso objeto, que era 25 por 15, virou 50 a 30. Eu também posso usar ele numa situação contrária. Então, reduzir pela metade as dimensões. Vou ativar o comando Scale pelo teclado,
SC, Enter, seleciona objeto, Enter novamente, ponto base, Specify Scale Factor, meio, dividir pela metade, meio. Você pode digitar meio, 1/2, funciona, tá aí. Vamos dar um Ctrl Z, SC, Enter, ponto base. Você pode digitar 0.5, tá bom? Meio, né? 0.5 é meio. E também obtém o mesmo resultado. A terceira forma que vamos utilizar, ela não é muito empregada no dia a dia, mas mesmo assim eu acho que vale a pena falar dela. Nesse exemplo, eu quero que a dimensão 40 vire 30 e eu quero que a dimensão 25 vire 18,75. Nesse exemplo, o retângulo grande está virando um retângulo menor. Então, o fator de escala deve ser um número menor do que 1. Olha como a gente vai fazer então. Vou selecionar primeiro. Eu poderia ativar o comando primeiro, a gente já falou sobre isso. Vou ativar o comando SC Enter. Ponto base, está aqui. Fator de escala. Ele mede 40 e tem que passar para 30. Então, vou pedir o auxílio do Calc, está aqui, e vou digitar 30 dividido por 40, para obter um número menor do que 1. Porque se eu quero diminuir o tamanho do retângulo, o fator de escala tem que ser um número menor do que 1. E está aí, reduzido para o valor desejado. No próximo, nós queremos aumentar. O retângulo pequeno vai se tornar um retângulo maior. Então, seleciona o objeto, SC Enter, seleciona um ponto base, aspa, cal. Como o retângulo tem que aumentar de dimensão, vamos dividir o 40 pelo 30. 40 dividido por 30. E pressionar o Enter. Está aí. É uma forma interessante, é a forma utilizada no SketchUp, mas o AutoCAD tem outras formas para se efetuar esse redimensionamento. Letra B, escalonar pela opção Reference. Então nós temos um retângulo 40 por 25 e queremos redimensioná-lo para 50 por 31,25. Como que nós podemos fazer isso sem efetuar as contas que fizemos no caso anterior? Seleciona o retângulo, SC para ativar o comando Scale, Enter ou botão direito do mouse, ponto base, pode ser qualquer ponto base. Como eu tenho escolhido o canto inferior esquerdo até o momento, agora eu vou escolher o Geometric Center. E ele me pergunta qual é o fator de escala. Não sei, eu precisaria fazer conta para saber qual é o fator de escala. Então eu vou clicar na opção Referência, aqui olha. Vou clicar do lado esquerdo, na extremidade do lado direito, e agora ele me pergunta qual é esse comprimento. Eu vou informar que o comprimento é 50. Bem mais rápido que o método anterior. Agora nós temos um retângulo 40 por 25 e queremos transformá-lo num retângulo 30 por 18,15. Seleciono o objeto, SC, Enter ou botão direito para ativar o comando Scale, ponto base, vou pegar o Geometric Center novamente e vou para a opção Referência. Vou clicar nas duas extremidades, extremidade do lado esquerdo, extremidade do lado direito, e vou informar que eu gostaria que essa dimensão passasse de 40 para 30. Digito 30, Enter, conta feita. Letra C. Escalonar, opção Points. Escalonar o retângulo laranja para ficar com as mesmas dimensões do retângulo azul. Então vamos ativar o comando SC Enter, seleciona o objeto Enter ou botão direito, Base Point, referência. Então vamos clicar nesse ponto e nesse ponto. Quanto deve valer essa distância? O desenho não está cotado, eu não sei. Então clique na opção Points
vai lá na linha de comando, opção Points, ou letra P. Agora ele pergunta para você, Specific First Point e Second Point. Então eu quero que aquela aresta laranja fique com o mesmo tamanho dessa aresta azul. E está aí, os dois têm o mesmo tamanho. Vamos verificar? DI. Aqui nós temos 40 e aqui nós temos 40. Tá bom? Conseguimos escalonar o nosso desenho sem saber as dimensões dele. Letra D. Alterar a unidade do AutoCAD. Vamos digitar o N. O nosso AutoCAD está em milímetros. Tudo que nós fizermos nele, o AutoCAD vai entender que se trata de milímetros. E eu gostaria de mudar a unidade do meu AutoCAD, gostaria de mudar para centímetros. Para isso, não basta digitar o N, vir aqui e mudar para centímetros. Ok. Se nós medirmos essa dimensão, ela continua igual a 80. Ela não passou para 8 centímetros. Então, para isso, nós temos que selecionar todo o nosso projeto, Ctrl A, ativar o comando Scale, SC, Enter, selecionar um ponto base e para passar de milímetros para centímetros, o fator de escala tem que ser 1/10 ou 0,1. E agora, o nosso trabalho encontra-se em centímetros. Vamos medir usando o comando Measure. Olha aí, 8 centímetros. Tá ok? Lembrando sempre de digitar o N e verificar se a unidade apontada aqui nesse parâmetro confere com a unidade do desenho. Não se preocupe com o tamanho das cotas. Numa outra aula nós vamos falar sobre como ajustar o tamanho das cotas. Próximo. Comando Align. Atalho AL Enter ou então menu Home, painel Modify, botão Align. O botão que ativa o comando Align é esse aqui. Vamos ver como o comando Align funciona. Opção 3 pontos. Eu gostaria de colocar esse triângulo dentro desse hexágono, de tal forma que esse vértice superior coincidisse com o midpoint e esses dois vértices coincidissem com a base do hexágono. Vamos selecionar o nosso triângulo, AL é o atalho, Enter. Esse ponto eu gostaria que coincidisse com o midpoint. Esse ponto eu gostaria que coincidisse com essa extremidade. E esse outro ponto eu gostaria que coincidisse com essa outra extremidade. Quando eu clicar nesse terceiro ponto, vai acontecer a mágica. Tá? O triângulo foi colocado. Ele usou o comando Rotate para girar e deixar no ângulo correto, e ele usou o comando Move para poder posicionar o triângulo. Dois comandos dentro de um. Letra B. Opção 2 pontos, sem escalonamento. Por que sem escalonamento? Vamos ativar o comando para medir distâncias e vamos verificar que esse lado do hexágono mede 35. Ativar o comando novamente e o lado do quadrado também mede 35. E eu gostaria de encaixar esse quadrado nessa lateral do hexágono. Então, vamos selecionar o quadrado, AL, Enter. Primeiro ponto de coincidência, segundo ponto de coincidência. Agora ele pede o terceiro ponto. Eu não tenho um terceiro ponto, então vou pressionar a tecla Enter. Scale Objects Based on Alignment Points. Não precisa escalonar, já está com as dimensões corretas. Clique em No e ele posiciona sem escalonar. Letra C. Vou ativar DI Enter e vou medir aqui, olha, 30,8 e lá é 35. Mas eu gostaria de posicionar esse quadrado na lateral do hexágono da mesma forma que o exemplo anterior. E gostaria então que ele aplicasse um comando Scale nesse quadrado para que ele ficasse
com os mesmos 35 milímetros do hexágono. Seleciona, AL, Enter, primeiro ponto, segundo ponto. Tem um terceiro ponto? Não, pressiona Enter. Escalona objeto? Yes. E está aí. Então, ele escalonou, ele aumentou o quadrado de 30.8 para 35, ele aplicou um rotate e depois ele aplicou um comando move. Tá bom? Bem completo esse comando align. Exercícios. Eu sugiro que você dê pause no vídeo, tente resolver sozinho os exercícios e depois que você terminá-los, então você dá um play e observa da forma que eu resolvi. Se mesmo assim ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês. Então vamos lá. Redimensionar o desenho. Nós temos esse desenho original e por algum motivo precisamos alterar as dimensões dele para aquelas indicadas aqui ao lado. Como que a gente pode fazer isso? Vamos começar alterando essas duas dimensões. Esse 10 passa para 8, esse 10 passa para 12. Vou utilizar o comando stretch. E eu vou selecionar as arestas que devem ter sua dimensão alterada. Essa aresta que está parcialmente dentro do nosso retângulo azul precisa ser alterada para 12. Então, vou selecionar, Enter ou botão direito, vou clicar num ponto qualquer e vou esticar para que ela fique com 12. De 10 para 12 faltam 2, então vou digitar 2 e ela virou 12. Comando stretch novamente. Agora eu vou parar aqui na aresta de 10, botão direito ou Enter e vou encolher o desenho. Tem que diminuir de quanto? De 10 para 8, tem que diminuir 2. 2, Enter. Ok. As dimensões horizontais já estão quase corretas. Falta ajustar esse 60, que deveria ser 50. Comando Stretch, seleciona essas arestas, Enter ou botão direito. De 60 para 50 temos que diminuir 10. Então vou digitar 10. Ok. Essas dimensões já estão ok. Vamos ver as próximas dimensões. 8, 10, 14. Então, o 10 inicial muda para 8, esse 10 continua 10 e esse outro 10 muda para 14. Comando Stretch, Enter, pega um ponto qualquer, de 10 para 8, 2. Se eu arrastar para cima e digitar 2, ele vai entender que é para aumentar 2. Então, de 10 vai para 12. Se eu arrastar para baixo, ele vai entender que o 2 que eu vou digitar é para subtrair. Então, eu vou digitar 2, Enter. E o que era 10 virou 8. Comando Stretch novamente, Enter. E aqui vamos digitar o valor 4, para passar de 10 para 14. E é isso aí. Próximo. Redimensionar a peça rosa para que ela encaixe perfeitamente na peça azul. E aqui eu estou pedindo para você fazer isso de 4 formas diferentes, usando o comando Scale nas opções Scale Factor, Referência e Points, e também usando o comando Align. Para usar a opção Scale Factor, eu tenho que saber dimensões. Vamos medir algumas dimensões. DI, vou medir essa dimensão aqui, olha, 15, e a equivalente no outro desenho, 13.2. Vamos selecionar, SC, Enter, ponto base, pode ser qualquer um, vou escolher esse aqui. Fator de escala. Bom, eu não sei qual é o fator de escala. Eu sei que a peça rosa mede 13,2 e que a peça azul mede 15. Então a peça rosa tem que aumentar de tamanho para encaixar. Aspa, cal, Enter, 15 divide por 13.2. Enter. Vamos ver qual a dimensão da peça rosa agora. DI, Enter.
e agora exatamente 15. Vamos selecionar a peça rosa, comando Move e vamos encaixar. E está aí, encaixe perfeito. Segunda situação, usando a opção Reference. Vamos selecionar a peça rosa, SC, Enter, ponto base. Vou escolher agora o Geometric Center, pode ser qualquer ponto. Vou clicar na palavra referência ou vou pressionar a letra R e depois a tecla Enter. Vou clicar nessa extremidade, nessa outra extremidade e vou falar que isso deve medir 15. Seleciona tudo, Move, daqui para lá. Também encaixou perfeitamente. Próximo, Points. Seleciona, SC Enter, Base Point e clica na palavra referência. Clica numa extremidade e na outra extremidade. Quanto deve valer esse valor? A gente sabe que é 15, mas se eu não soubesse, clico na opção Points e venho buscar o comprimento aqui. Clico numa extremidade, clico numa outra extremidade e ele calculou e viu que isso mede 15. Então agora vamos aplicar o comando Move e mover daqui para lá. Também encaixou perfeitamente. Próximo, usando o comando Align. Eu gostaria que você percebesse que essa peça e essa peça, elas estão viradas para o lado contrário. Então a primeira coisa que eu precisaria fazer aqui seria aplicar um comando Mirror. Depois do comando Mirror, eu preciso aplicar um comando Scale para poder deixar do tamanho desejado. E depois, então, eu preciso aplicar o comando Move. 3 comandos. Será que o Align consegue resolver esse problema? Vamos ver então. Seleciona o objeto, AL, Enter, ativa o comando Align. Esse ponto deve coincidir com esse ponto deve coincidir com esse. Tem uma terceira coincidência? Não. Então, pressione a tecla Enter. Devo escalonar o objeto? Yes. Não ficou do jeito que a gente queria. Para funcionar, precisaríamos aplicar um comando Mirror. Vamos lá então. Seleciona, Mi, o espelho será esse ponto aqui. Apaga o original? Sim, apaga. Funcionou. Então seria uma possibilidade. Próximo, conversão de unidades. Eu tenho uma peça em centímetros e eu gostaria de passá-la para metros, para polegadas e também para milímetros. Vamos ver como fazer isso. Passar para metros primeiro. Vou gerar uma cópia dessa peça. Seleciona, CO ou CP Enter e vou trazer a cópia para cá. E eu vou colocar uma outra cópia aqui também e uma outra cópia aqui. Bom, esse aqui eu preciso passar para metros. Seleciona, SC Enter, ponto base. Fator de escala, como está escrito aí, é 1/100 ou 0,01. Vou digitar 1/100 de centímetros para metros. E está aí o nosso objeto agora em metros. As cotas 0,3 e 0,5. Futuramente a gente vai ver como ajustar essas cotas para ficar proporcional ao tamanho do desenho. Polegadas. Seleciona, SC Enter, ponto base. Fator de escala. Vamos tentar 1/2,54. Não funcionou, não aceitou. Então, vamos fazer de outra forma. Seleciona, SC Enter, ponto base, fator de escala. Vamos digitar aspa, cal, 1 dividido
por 2,54, Enter. Pronto. Agora nós temos a nossa peça em polegadas. Milímetros. Seleciona, SC Enter ativa o comando, ponto base, fator de escala 10. E está aí. Nós temos a nossa peça em milímetros. 50 centímetros é a mesma coisa que 500 milímetros. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um like. Se você não gostou, deixe o comentário e me fala do que você não gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.